27 de abril, domingo. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. Muito obrigado por você estar acompanhando esse vídeo. Nós vamos fazer hoje o estudo, pessoal, do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência, tá? Vamos olhar aí primeiramente o índice, depois o gráfico da Vale 13 e Petri 4, que são papéis muito pedidos. Quero dar uma olhada no gráfico da Auri 3, tá? Vamos também ver rapidamente os papéis da Itaúsa, Itube 4 e Marfrig, que tem um padrão gráfico que eu quero mostrar para vocês e acho importante ressaltar aqui esse padrão no gráfico, né? A ISA Energia, ISA E4, vamos olhar também esse gráfico que me chamou a atenção. O GPA3 também me chamou a atenção e VEG3, que foi um papel aí pedido por vocês que acompanham esse canal no YouTube ou acompanham esse vídeo pelo site Finance News. Índice Bovespa, gráfico diário. Você acompanha o ticker do papel que eu estou falando, tá? Aqui no canto à esquerda, lá em cima na tela. Gente, o índice Bovespa, ele desenvolve aqui uma perna de alta, né? Então nós temos aqui no gráfico uma situação de uma onda 3 para cima, tá? Olha aqui, ó, acompanhe comigo, né? Vamos só marcar aqui para ficar melhor da gente visualizar. A gente tem aqui uma perna de alta, um teste de fundo e uma onda 3 para cima, tá? A gente pode aplicar aqui nesse gráfico o estudo de Fibonacci, projeção de Fibonacci, né? Para a gente entender se já está perto de um alvo de Fibonacci. Então a gente expande, põe lá no fundo da onda 1, traz até o fundo de uma onda 2 e a gente procura aqui no gráfico, né, o 100%. 100% está aqui em 135.057 pontos. Quer dizer, está muito perto de um alvo de Fibonacci, certo? Isso nos leva a acender aí a luzinha amarela. Quando está perto de um alvo, seja de Fibo, seja nas médias, seja pelo topo anterior, significa que nós estamos perto de uma região tecnicamente de resistência. Resistência é onde o vendedor ganha força, tá? Então pode ser que ali pertinho já dos 135 mil pontos, né? A gente não está muito longe dali, o índice pode enfrentar aí algum tipo de resistência, certo? Vamos olhar aqui para a esquerda do gráfico e vamos ver as regiões de possíveis resistências no gráfico. Vamos botar aqui também um marcador aqui, né, um retângulo, para a gente entender até onde que vai essa possível região de resistência, olhando agora para os topos, certo? Vamos botar aqui no gráfico um retângulo. Aqui está o nosso retângulo. A gente observa que o índice ele está numa região aqui também, pertinho desse topo aqui, ó. Uma máxima deixada no gráfico lá em outubro do ano passado, né? Ali em 134.921. Tá bem pertinho daquela resistência dada por aquele topo deixado lá em outubro do ano passado. Um pouquinho mais para cima nós temos essa outra região aqui, também é uma região de resistência de curtíssimo prazo. Isso aqui são resistências de curto prazo, tá, pessoal? Onde o gráfico, onde o índice toca lá e tende a recuar, tende a fazer um recuo, tá? Recuo de curto prazo que a gente fala, tá? Já que a tendência é claramente aí de alta, essa tendência do índice aqui, né? Iniciada ali em abril, é uma tendência, é uma perna de alta, né? Na verdade, são várias pernas aqui, que indicam uma alta, né? Porque nós temos um fundo que é maior que o fundo anterior, mais alto, certo? Então, olha aqui, ó, lá na faixa dos 134.776 também temos um alvo 135, desculpem, 135.878, nós temos também uma região de resistência, tá? Um pouquinho mais em cima, na faixa dos 136.838 também é resistência, e depois a resistência principal, tá? Que é lá na faixa, que é a máxima histórica, né? 137.469 pontos. Máxima histórica do dia 28 de agosto do ano passado. Lá é a principal resistência, ou seja, o índice tende a tocar naquela região, tende a tocar lá. Vamos
só desenhar aqui, né? Tende a tocar naquela região e fazer o que? Um recuo, cair, tá? Bom, o índice Bovespa no gráfico aqui de 60 minutos, né? No gráfico diário, ele enfrenta, se ele enfrentar uma resistência logo ali em cima, ele pode recuar, se ele recuar, né? Ele tende a encontrar um suporte em 133.944. Caso ocorra uma queda, esse é um ponto de suporte técnico, tá? Por quê? Porque nós temos um topo anterior que tende a dar um suporte para o índice, tá? Um topo anterior rompido, né? Tá? Os outros pontos de suporte, um deles aqui na faixa dos 133 mil pontos, o outro aqui na faixa dos 132.569, todos os topos rompidos tendem a se tornar suportes agora. 131.792 também, e na média, né? Média de 9 é um suporte técnico que está em 130.705. Tá, né? Teria que ser uma queda um pouquinho mais acentuada aí, né? Para buscar esse suporte da média de 9. Tá? O que a gente tem que prestar atenção em outro detalhe do índice Bovespa é o volume. Veja que o índice expande uma onda 3 para cima, mas o volume fica baixinho aqui, né? O volume não aumenta tanto, tá? Claro que nós tivemos semanas aí de feriados, né? E vamos agora ter mais um feriado também no meio da semana, mas o que eu gostaria de ver é esse volume aumentando com força, tá? Aumentando com consistência. De qualquer forma, é uma situação do índice Bovespa bonita para quem está no gráfico. Para quem não está, a gente fala que acende o sinal amarelo, no sentido de que pode ter aí uma correção de curto prazo. Tá? E até seria interessante uma correção de curto prazo para que quem não entrou no índice, né, ou em ativos fortemente correlacionados com o índice possam fazer a sua avaliação e quem sabe entrar. Tá? Tem que ter uma atenção com papéis que têm um peso grande no índice, né, que a gente chama de forte correlação com o índice, né, correlação positiva. Esses papéis têm que ter um pouquinho mais de cautela. É claro que tem outros papéis que têm uma correlação menor, e aí você faz sua avaliação se deve ou não entrar, mesmo com o índice corrigindo. Olha aqui, ó, no gráfico semanal, aquilo que a gente chamava atenção, tá? Quem assiste a esses vídeos, né, que eu faço, a gente dizia, tá? Lá da primeira semana ali de abril, ele deixou um martelo, tá? Esse aqui é o semanal do índice Bovespa. Depois o candle seguinte, ali da semana que encerrou em 14 de abril, né? Começou em 14 de abril, o índice ele deixa um sinal de máxima e mínimas maiores que a do martelo. Tá? Então ele confirma que sinaliza que ia ter uma alta, né? E nessa semana não deu outra, teve uma alta muito generosa de 3,93%. Né? Em uma semana é uma alta forte. Se continuar subindo, busca o topo histórico. Não está muito longe, né? Vamos ver quanto por cento está do topo histórico, né? Aqui em torno de 2% já busca ali o topo histórico, tá? Bom, chegando no topo histórico, a região de resistência tende a enfrentar a resistência do topo. Eu imagino que tem briga ali, né? Muita briga entre compradores e vendedores, tá? Daí a gente tem uma cautela para quem não está comprado. Vale a pena comprar papéis que têm uma correlação muito forte com o índice Bovespa, sabendo que o índice, se subir mais 2%, começa a enfrentar uma resistência muito importante. Tá? Então a resistência é a máxima histórica, né? 137.469. Okay? Nesse tempo gráfico, se houver uma correção de curto prazo, tende a buscar aqui a faixa dos 133.900 por ali, que é um topo rompido. Depois 132.973 é um outro ponto de suporte, caso venha a ter uma queda mais acentuada. 132.596 também, tá? Fica então para vocês avaliarem. Gostaria de esse volume subir um pouquinho, tá? Mas é muito pouco. Eu gostaria de ver esse volume subindo com mais força, com mais intensidade. Vamos ver agora o gráfico da Vale 3. A Vale no semanal, vamos olhar aqui primeiro a Vale 3 no semanal. A Vale 3 no semanal, ela cruza para cima da média, tá? Os candles cruzam para cima da média de 21, que é essa linha
mais forte aqui, né, a linha azul mais forte, e está se debatendo aqui, né, entre a média de 9 e a média de 21. Volume baixo, não diz muita coisa, né? Então fica difícil aqui da gente extrair aqui, me parece a conclusão que eu chego me parece que está consolidando na região das médias, tá? Mas não vejo compras aqui, a não ser que faça o rompimento, a Vale 3 faça o rompimento no semanal da média de 9 no semanal, 54,70. Tem que romper 54,70 e esse volume aqui tem que melhorar. Está muito ruim o volume, né? Claro que a gente vem de semanas de feriados, né? Isso também atrapalha um pouco, né? Bom, a Vale 3, na minha opinião, tinha tudo para expandir aqui uma onda para cima, né? Uma perna de alta aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu só sinalizar aqui para vocês. Aqui, ó. Sobe, testa fundo. E aí, isso aqui podia ser uma onda 3 muito boa, né? Podia fazer isso aqui. Mas não, resolveu o quê? Resolveu voltar para baixo da média de 21, tá? Média de 21, essa linha aqui azul mais forte, fechou abaixo da média, não teve um fechamento bonito, né? Não foi bonito, encontrou suporte na média de 9. Ali em 5, esse aqui é o gráfico diário da Vale 3, tá? Média de 9 é um suporte de curtíssimo prazo que está em 53,86. Na minha opinião, esse papel, nesse tempo gráfico, tem que romper a máxima ali de 55,67, tá? O ativo tem uma resistência imediata em 54,40, dado pela média de 21, certo? Não vejo muito a fazer em Vale neste momento, tá? Petri 4, gente, os papéis da nossa petroleira estatal. Petri 4 está consolidando num fundo, tá? Então o ativo está aqui andando de lado num fundo. Isso é perigoso porque ele mostra uma fraqueza da força compradora, tá? Força compradora, quer dizer, não tem força compradora, né? Os comprados, né, estão muito fracos, estão pouco, né? Não temos uma intensidade dessa força para fazer com que o ativo venha a subir. Então está testando fundo, certo? Está testando fundo ali na região de R$ 30 e resistência imediata da média de 9 períodos. Vejam que o ativo sequer consegue romper a média de 9. Ele toca na linha mais fina aqui, ó, e cai. Então, a primeira resistência que tem que romper é R$ 30,65. Tá? E o ativo tem que encontrar suporte em 30. Se perder a região dos 30, na minha opinião, vamos ver aqui outros possíveis pontos de suporte. Tá? Se perder a região aqui dos R$ 30, vamos ver aqui, se perder a região dos R$ 30, pode buscar o que? Pode buscar primeiramente lá os 29,87, depois, né, lá os R$ 29,01, depois 28,48, ok? Tá? Não vejo compras no ativo. Também não vejo a venda só e somente só operar vendido, operar short, né? Só e somente só se perder R$ 30 com volume crescente, quer dizer, o volume, a força vendedora aumentando, tá? Situação feia aí no gráfico da Petri 4 para quem gosta de comprar. Para quem gosta de vender até pode ficar bonito, né? Para quem gosta de operar vendido, tá? Aqui nós temos o gráfico semanal, tá? A notícia positiva do semanal é que o papel vem reduzindo. Vejam que o gráfico vem caindo, né? E o ativo mas o volume vem diminuindo, tá? Seria uma redução da força, da intensidade da força vendedora. Tem que dar um desconto aqui por causa das semanas aí de feriados que teve menos volume, mas é um sinal, tá? Vamos ver. Seguimos acompanhando, mas não vejo nada a fazer nem em Petri 4 nem em Vale 3. Quero ver com vocês agora Auri 3, que foi um ativo aí solicitado para estudarmos. Auri 3, setor de energia, papel fez uma linda, né? Linda onda 3 para cima, uma perna de alta aqui, e olhem o volume aumenta. O volume ele dá sustentação a essa perna de alta. Pois bem,
Agora, gente, o ativo ele tende a corrigir, tá? Primeiro porque se afastou das médias. Então, não é hora de entrar para uma operação de swing trading. Não é hora, por quê? Porque se afastou das médias, está bem afastado, né? Vamos colocar aqui um marcador aqui para ver o quanto se afastou das médias, né? Está afastado das médias em torno aí de 8%. Quer dizer, o risco é de 8%. Bom, esse ativo fica bonito novamente se e somente se. Vamos lá, duas situações. Primeira, fazer uma correção de curto prazo, tá? E buscar suportes. Quais seriam esses suportes se o papel corrigir, né? A região aqui de R$ 8,61, a região de R$ 8,54 são possíveis suportes imediatos. Após corrigir, se voltar a subir e romper R$ 8,96, R$ 9,00, com esse volume crescente o ativo fica bonito, tá? É isso que nós temos a dizer sobre a Auri 3. E no gráfico semanal da Auri 3, uma vela aqui de forte alta, né, 13%, mas vejam que o volume já não acompanhou muito, tem que tomar cuidado com isso, tá? O ideal seria que essa vela tivesse sido acompanhada de um volume também forte, mas o fato é que cruzou para cima, fechou acima da média de 21 períodos, essa linha mais forte aqui, né? Isso não acontecia desde julho do ano passado. Então vejam a importância, né? Vejam o quanto essa informação é muito relevante, né? Cruzou para cima da média. É claro que agora o ideal é que o ativo faça aqui um recuo, né? E depois volte a subir, né? Faça uma correção de curto prazo, né? Aqui no gráfico semanal e depois volte a subir numa onda 3 para cima, que aí ficaria muito bonito, né? Tá? Mas tem sinais importantes, acho que vale colocar no radar, principalmente no diário. Tá? E TSA4 e TUB4 Marfrig, eu não vou ficar aqui analisando em pormenores, porque nós fizemos estudando, né? Desculpem, não é, o que eu faço aqui não é análise, tá, pessoal? Me perdoem. Só quem faz análise é analista certificado para isso, tá? Então, eu fiz um estudo desse ativo na semana passada, no vídeo da semana passada, e a gente falava, né, do possível rompimento aqui de região de resistência, pois bem, rompeu ali a faixa dos 32,97, 33, né? E quem comprou entrou nesse ponto, comprar agora estaria fora de timing, tá? Então o YouTube 4 faz aí uma nova máxima histórica, o papel está bonito, né? Uma clara tendência de alta iniciada em janeiro deste ano, tá? E agora tem que esperar o papel fazer um recuo, né, até possíveis pontos aqui de suporte, tá, em 34,17, 33,56 ou na média de 9, né, 33,24. Buscando esses suportes e voltando a subir pode ficar interessante, certo? Mas o momento agora é de ter um pouco de cautela porque está bem afastado das médias, tá? Então entrar e assumir muito risco. A mesma coisa para ITSA4, né? Fez nova máxima histórica, ITSA4. Esse aqui é um gráfico descontado, tá, pessoal? Do pagamento de proventos. Tem que ver se o seu gráfico aí está na mesma configuração, tá? A gente desconta no preço os, uh, os proventos, né? E aqui ITSA4 é um gráfico espelho, né? Muito parecido, reflete basicamente o YouTube, já que é a holding do Itaú, né? E então vejam que o ativo dispara. O ponto de entrada, na minha opinião, foi no rompimento ali da faixa dos R$ 9,94, R$ 9,95. Ali foi o timing de entrada. Comprar agora estaria fora de timing. Tem um risco aqui porque está longe das médias, tá? Então teria que esperar o ativo corrigir um pouco, uma correção de curto prazo até a média, pelo menos, né, de 9 períodos, né, que está em R$ 10,09, ou até pontos de suporte dado por topos, né, ali em 10,20, 10,43, tá? Cuidado que o volume ele se mantém alto, mas ele vem caindo um pouquinho, né, mas vem. Então é um ativo para se colocar no radar e ele fica bom novamente só e somente só se houver uma correção.
correção não precisa ser caindo, pode ser andando de lado, lá acumulando no topo. Para quem está no ativo, está de parabéns, né? E o outro ativo, que não é do setor financeiro, né, do setor de proteína animal, Marfrig, são papéis que têm uma estrutura gráfica muito parecida com a de TUB e TSA4 e vários outros da carteira teórica, tá? O que eu quero salientar aqui para vocês é que papéis que subiram muito, se afastaram da média, tomem cuidado. A operação de swing trading talvez não vale neste momento. É muito provável que não vale. Por quê? Porque você não vai estar manejando o risco corretamente. Quando um ativo se afasta da média, a gente tem ali um desvio da média, isso é um risco se você entrar. Por que é um risco? Né? Porque o ideal é comprar o ativo perto da média, né? Das médias, tanto a de 9 quanto a de 21, ou seja, qual for a média que você utilizar. Tá? Olha aqui, ó. O ativo subiu muito forte, Marfrig, né? E na sexta-feira, né, saltou 8,4%. Vejam que Marfrig encontra suporte na média de 9. Desde março deste ano é a média de 9. Tá? E esse ativo teve um ponto de entrada, né, na minha opinião, aqui na faixa dos... A melhor entrada foi aqui embaixo, né, lá em março, metade de março, 15,39 por ali, foi um ponto muito importante. O outro foi aqui em R$18,28 por ali, né? O outro foi aqui em 18,98. Agora, pessoal, teria que esperar Marfrig acumular ou andar de lado lá no topo ou voltar até a média de 9, tá? que tem sido o suporte, né, do papel, em R$20,95. Comprar agora é assumir muito risco. Para quem está no papel, está de parabéns, está ganhando aí, né? Olha o volume aqui subindo e dando sustentação à alta de sexta. Tá? E isso aqui é uma nova máxima histórica, vamos ver aqui. É uma nova máxima histórica do ativo. Tá? Parabéns, né? Quem está no papel, quem conseguiu entrar nesses níveis aí mais embaixo, né? Lá em março, por ali, né? Março, começo de março ou fins de março, tá? Mas para quem não está, cuidado. Assim como esses gráficos, Marfrig, YouTube, Itaúsa, tem vários outros de papéis que se afastaram da média. E aí tem que ter cautela, tá? Porque se houver uma correção, o ativo tende a buscar a média, né? Vejam, esse ativo aqui no gráfico, o Marfrig, né? No gráfico semanal, está afastado 27% da média de 9. Ou seja, é um risco grande se alguém entrar agora, tá? Pergunta é, vale a pena enfrentar esse risco? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Por outro lado, a gente tem ativos que não andaram, mas estão numa região interessante, né? E ter a ISA Energia, né? ISAE 4, tá? Antiga TRPL4, Transmissão Paulista. Olha aqui, gente, esse é o gráfico semanal da ISA Energia. Vejam só, o ativo parou na sexta-feira, ISAE 4, tá? Parou na semana que passou, ali em R$23,28. 23,30, R$23 com 23,47 agora, né, é o ponto a ser rompido. E se romper essa região, estará rompendo uma região de resistência que vem desde setembro de 2024, tá? Então, se o ativo romper R$23 com 47, 23 com 35 por ali, estará rompendo uma resistência de longo prazo que eu sinalizei aqui nessa barra fininha aqui cinza, tá? Não conseguiu romper, tocou nela, né? Tocou nessa região de resistência, o ativo, o preço e recuou, tocou e recuou várias vezes. E agora, será que vai? Será que vai romper? Se romper, eu colocaria esse papel no radar, porque ele estará fazendo isso aqui, ó. Deixa eu sinalizar aqui para vocês, para a gente visualizar melhor. O ativo pode fazer uma onda 3 muito bonita, olha aqui, ó, onda 1, corrige, arma pivô, olha aqui, ó, se romper essa região, pode fazer isso aqui para cima. Ok, uma onda 3 bonita aí para cima, tá?
com alvos, deixa eu ver aqui os pontos no gráfico, né? Possíveis alvos aqui na região dos 24 com 24, depois quem sabe lá 24 com 7,4, 24, R$ 25, tá? Esse topo anterior aqui, né? Isso aqui serve como uma resistência, então lá são possíveis alvos de ISA E4, ISA E4, ok? Se o ativo subir, esse volume aqui está subindo, mas precisa melhorar. O volume precisa melhorar. Cuidado se houver um falso rompimento. Como é que a gente identifica falso rompimento? Muito bem. No gráfico semanal, se romper a região ali de 23 com 47 e o volume estiver baixinho, isso pode ser um falso rompimento, tá? Mas eu colocaria no radar porque graficamente é um ativo que está perto de uma região de resistência, está tentando romper essa resistência e é um ativo que ele pode ser muito promissor aí caso venha fazer o rompimento, mas as condições são, tem que deixar um candle de fechamento acima de 23 com 47 no semanal e com volume mais alto, tá? Fica aí para vocês avaliarem ISA E4 no semanal. Vou finalizar aqui com o GPA3, que é a Ultrapar. Esse aqui me chamou a atenção no gráfico, né? O gráfico não só o semanal, né, mas também o diário. O semanal aqui, ó, pertinho de uma região de resistência. Será que vai romper essa resistência? Qual é essa resistência? A resistência está aqui, ó. É a máxima aí da semana que finalizou, né, em R$ 18,16. Vai romper 18,16? Então vejam que o papel aqui, parecido com o ISAE 4, né, ele sobe, né, testa fundo e será que vai armar? Será que vai fazer isso aqui para cima? Primeiramente vai ter que romper a resistência ali na faixa dos R$ 18,16. E esse volume que está caindo tem que subir, ok? O que é positivo no gráfico semanal da UGPA3? Esse aqui é o semanal. Cruzou para cima da média de 21 períodos e encontrou suporte na média de 9, que está na faixa dos R$ 17,06. Mas vejam que ele cruzou com consistência para cima da média de 21, algo que não ocorria desde abril, há quase um ano, né? Tá? Tentou romper a média de 21 ali em setembro do ano passado, mas não conseguiu. Então, o GPA3 também é um gráfico. Para quem gosta de operar papéis desse setor, eu colocaria no radar. Aqui está o diário. Tá? O diário tem que romper, pessoal, essa faixa aqui, ó, tá? Tem que romper ali a região dos 18,16. E esse volume que está estável, olhem aqui o volume aqui embaixo, ó, esse volume tem que subir. O volume está muito baixo. Então o rompimento tem que deixar um candle de fechamento acima desse nível de 18,16 no diário, né, o GPA3, e com volume alto. Tá? Aí seria uma sinalização de que o papel vai desenvolver aqui para cima uma nova onda de valorização. Tá? Bom, fica aí para vocês avaliarem. Por favor, não entendam o que eu falei aqui como recomendação. Tá? E vamos ver a VEG3. VEG3 também é um papel aí que chama a atenção e foi pedido aqui para fazer o estudo. É um ativo que vinha sofrendo aí, né, no gráfico aqui desde fevereiro, com uma queda bem acentuada, operando abaixo das médias, até que no começo de abril o ativo resolve voltar a subir, subiu com força, né, pulou lá dos 42 para quase 50. Para swing, tá, pessoal? Eu sei que tem muita gente aí que gosta de VEG pelos fundamentos, tá? E além disso é pagador aí de proventos, tá? Mas aqui eu estou olhando o gráfico, não estou olhando os fundamentos. No gráfico, o papel, a melhor compra foi aqui embaixo, ó. Aqui foi a entrada. O time da operação foi aqui em 46, vamos ver aqui, 40 e na faixa aqui dos 46,35. Tá? Comprar agora, o ativo se afastou das médias, né? Então tem que ter um pouco de cautela. Não vejo entradas no momento, está afastado aí 7%, na relação à média de 9%, né? Então nós temos, o ideal seria esperar o AVEG
para quem quer comprar para swing, esperar o ativo corrigir. Corrigir até onde? Até pontos de suporte. Pontos de suporte que nós temos aqui, 48,97 naquela região, não? E na faixa aqui dos 48,23, tá? Bom, uma vez corrigindo, o ativo voltando a subir, rompendo a máxima de sexta-feira em R$ 50,32 por ali, rapidamente a VEG pode fechar aqui, né, o gap. Qual o gap que eu estou me referindo? Deixa eu sinalizar aqui no gráfico para vocês. O papel pode fechar um gap iniciado, né, um gap deixado lá em fevereiro, tá? Quando teve uma queda brutal, né? Então os pontos aqui, se o papel continuar subindo, pode buscar a próxima resistência que está ali em R$ 50, vamos ver aqui, R$ 50,98, tá? E logo ali em cima, na faixa dos R$ 51,44, já tem outra resistência que é a parte superior do gap. Parte superior não, parte inferior do gap. Então ali é uma região também de resistência. Mas vocês vejam que o ativo estaria fechando esse gap aqui, ó. Aqui, né? Tá? No momento é um gráfico que o ativo está se recuperando, VEG3 no gráfico, tá? Claramente mostra isso. Mas comprar agora para swing é assumir muito risco porque se afastou das médias. Então eu esperaria uma correção de curto prazo, tá? E colocaria certamente VEG no radar, porque ela sinaliza aqui que está revertendo, né, a tendência forte de baixa iniciada lá em janeiro, 24 de janeiro, tá? E no gráfico semanal, o que nós temos da VEG? Olha aqui, ó, aqui é o pulo do gato, né? Então a VEG tem uma resistência na média de 20 períodos, R$ 51,03. Então, R$ 51,03 é um ponto que lá no gráfico diário o ativo pode tocar, sentir a resistência e cair. Se isso ocorrer, tá? Então a região lá no gráfico diário que tem que prestar atenção é R$ 51,03, certo? Aqui nesse tempo gráfico, tocando na região de 51,3, a VEG tende a corrigir. E aí é que tem que ficar atento, né? Uma vez o papel corrigindo, armando o pivô, tá? Fazendo aquela... Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Vamos sinalizar aqui no gráfico, fica mais fácil de entender. O papel sobe, enfrenta a resistência da média, testa fundo e aí se armar o pivô e voltar a subir com força, pode fazer uma onda 3 para cima. Bom, mas isso é assunto para daqui a algumas semanas, porque esse é o tempo gráfico semanal da VEG. Isso pode acontecer ao longo de vários meses, tá? Mas que vale a pena colocar no radar, vale, certo? Ainda mais se tratando de um ativo com um bom valuation, né? Com o que a gente chama de um investimento de valor, né? Baseado no value investment, né? Com bons fundamentos, né? A VEG3, tá? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos no próximo final de semana. Desejo uma excelente semana a todos. Até lá.